boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Nesse horário alternativo hoje, né? Olha, Armindo, eu queria começar falando, claro que essa minha introdução diz respeito principalmente à questão ética, né? A bioética, como nós chamamos, para que a gente tenha um parâmetro muitas vezes para medir, porque a gente vê que está se extrapolando demais. Agora, é possível um homem saber, por exemplo, sobre a sua fertilidade antes de experimentar ou tentar a gravidez? Bom, existe sim. Só falando um pouquinho do que você falou na apresentação, felizmente o nosso conselho é muito rígido no que se refere às técnicas de reprodução humana. Então, muitas coisas que você citou realmente no Brasil são totalmente proibidas, ainda bem. O nosso conselho ele fica muito em cima da parte de reprodução humana, como deve ser, né? Quanto à pergunta se o homem tem condição de saber sua fertilidade, tem condição, sim. Existem exames para isso. Aliás, antes da gente falar até dos exames, seria interessante a gente situar o homem e a mulher no que se refere à porcentagem da parte que cabe ao homem na dificuldade para engravidar, a porcentagem que cabe à mulher na parte de não conseguir engravidar. Então, quando nós temos um casal com dificuldade para engravidar, 40% das vezes o problema é masculino, 40% das vezes o problema é feminino e 20% das vezes o problema está no homem e na mulher. Então, aí já vai o primeiro grande exame, que é no homem, que é o espermograma, que é um exame extremamente simples de se fazer e que já faz o diagnóstico baseado nessa porcentagem que eu falei, em metade dos casos de infertilidade conjugal, já que 40% é do homem e 20% é do casal. Tá. No caso, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que optaram por ter tinham problemas nesse sentido e optaram por ter uma inseminação. Neste caso, o que o senhor está falando, qual que é a base para se saber, olha, nós temos que fazer uma fertilização? É por parte do homem ou da mulher que tem que ter a parte sadia, vamos dizer assim? Não sei se é a pergunta correta, mas assim, quem que tem que estar melhor? É o homem ou a mulher nesse caso? Não, a indicação da fertilização, eventualmente da inseminação, pode ser um problema tanto do homem quanto da mulher. Tá. Né? Por exemplo, só para citar, para ficar um exemplo bem claro, uma mulher que não tenha as duas trompas, mas ela tem o útero sadio, tem os ovários perfeitamente funcionantes e ela quer engravidar. Tá. Nesse caso, a indicação é de uma fertilização in vitro, né? No caso do homem, ele tem uma quantidade de espermatozoides muito pequena, né, que não é possível de se obter uma gestação espontânea. Nesse caso, é indicada uma fertilização in vitro por uma causa masculina. Ou seja, as técnicas, elas não são específicas para o homem ou para a mulher. As técnicas servem para ajudar o casal a engravidar. Na verdade, tem até casais que optam por material genético de terceiros. Isso é possível também acontecer na medicina atual? É permitido isso aqui no Brasil? Não, é permitido. São duas situações do material genético terceiro. Seria a doação de espermatozoides, espontânea, ou então a doação de óvulos, ou até a doação de embriões, né? Isso é permitido. Mas tem algumas regras, né? Então, a doação de óvulos, por exemplo, a doação que o Conselho hoje permite é a chamada doação compartilhada, ou seja, a doação de uma paciente que está fazendo o tratamento para ela, onde ela vai ter óvulos excedentes e ela quer ceder esses óvulos para uma outra pessoa que, por algum motivo, a reserva ovariana, a quantidade de óvulos que ela produz já não é mais suficiente para a obtenção da gravidez. Essa doação tem que ser anônima, ou seja, dos dois lados, né? Tem que ser uma doação... Não se pode saber, não é? Não se pode saber, né? Então, isso é rigidamente seguido. Tá. Né? Quer dizer, então aqui no Brasil nós temos essa questão bioética bem conversada, bem assistida, não temos esse tipo de problema. Por exemplo, no Canadá, eu tenho uma colega que foi para lá e aperfeiçoar-se na medicina e tudo mais, e ela ficou assim, abismada. Ela falava, Fábio, é um negócio impressionante, se escolhe a cor dos olhos, a cor dos cabelos, né? Quer dizer, foge totalmente a proposta nesse caso, não é? Sim, totalmente. Isso é querer mudar um pouco o estilo do casal. Então, por exemplo, quando se faz uma doação de óvulo, uma mulher
por exemplo, retirou os 2 ovários por alguma doença, ou enfim, ela teve uma menopausa precoce, os óvulos se esgotaram precocemente e ela precisa de uma doação de óvulos. Qual o ritual a ser seguido? Né? O anonimato, nós já falamos, né? E nós temos que esperar uma paciente doadora que tenha as características físicas o mais parecido possível com essa paciente, justamente para que não tenhamos essa situação que você falou. Tá. Né? E para o filho, o descendente, não diferir muito da fisionomia do casal. Há que se seguir uma certa ética com relação a isso. Muita ética. Olha, a senhora aguarda aqui que eu já volto para falar contigo. Quero pedir para a minha produção para trazer o WhatsApp aqui para mim. Já está aí? Então me traz aqui, Tiago, faz favor. Nós estamos ao vivo, não tem problema. 9h43. Já vou fazer a sua pergunta. Você pode mandar aqui a sua pergunta para esse telefone aqui, ó. 95033-6870. 95033-6870. Faça a sua pergunta que o doutor vai responder para a gente. Doutor, ó... Tem muita gente, a minha diretora está falando aqui na minha orelha que tem muita gente perguntando sobre a questão do tratamento da infertilidade. Existe tratamento para infertilidade? Existe tratamento, não do termo genérico infertilidade. A infertilidade tem várias causas, né? Tem as causas masculinas, tem as causas femininas. E o que nós temos que fazer quando vamos atender um casal com dificuldade para engravidar é tentar e, ao máximo, fazer o diagnóstico dessa causa e, assim, trataremos as diversas causas da infertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Tá. Olha, vamos responder algumas questões dos nossos telespectadores? Você continua mandando sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, nós estamos ao vivo, são 9h48. Eu já tenho mais uma questão aqui interessante. Olha, a Samira de Rio Claro, ela faz a seguinte pergunta. Ela diz: boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. Muito feliz por abordarem este assunto. Eu tenho 23 anos e descobri que não consigo engravidar porque eu tenho um mioma obstruindo a trompa. Qual seria o tratamento mais indicado nesse caso? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é a localização desse mioma. Tá. Né? Se ela tem um mioma com uma compressão de trompa, uma delas está obstruída. Então, portanto, a gente precisa analisar se é esse realmente só o fator. Nós temos que lembrar que existem 2 trompas. Se ela tem uma obstrução de um lado e não tem do outro, a gravidez pode ser perfeitamente conseguida. Então, nós temos que saber exatamente o tamanho desse mioma para ver a localização. Tem miomas que nós temos que abordar cirurgicamente e tem miomas que a gente só observa. Olha, o Kennedy de São Paulo está perguntando se a bebida, ele está tentando engravidar a esposa, fazem 6 anos, está perguntando se a bebida atrapalha. A bebida alcoólica atrapalha bastante. Né? É mesmo? O álcool em excesso, ele atrapalha. O álcool em excesso, ele pode provocar danos celulares diretos, o álcool em excesso pode causar alterações hormonais, na medida em que ele vai produzir um mau funcionamento da glândula que produz os hormônios masculinos, né? E o efeito dos radicais livres que o álcool, não só o álcool, como a alimentação, de uma maneira geral, provocam. Tá. Café, a poluição, todos esses ambientes tóxicos que nós estamos colocados, expostos, né? Acabam atrapalhando, não só o álcool. Então, a primeira medida que ele tem que fazer é parar de beber. Não vou nem falar diminuir. Se ele está bebendo em excesso, a primeira medida é parar de beber. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não se identifica, mas está perguntando se a mulher que tem adenomiose pode ter filhos e qual seria o tratamento. A adenomiose é um desafio dentro da ginecologia, dentro da reprodução humana. Seria rapidamente? A adenomiose é o seguinte: nós temos o útero, tá, e a camada que reveste o útero por dentro é o endométrio, que é aquela camada que vai se formando e na menstruação, a mulher não engravidando, ele descama. Tá. A adenomiose seria a infiltração desse tecido na musculatura do útero. O útero vai ficar aumentado, habitualmente essas pacientes têm muito sangramento, essas pacientes têm muita dor, e a adenomiose realmente é de difícil tratamento. Você tem que bloquear, de alguma maneira, a menstruação dela, na tentativa que esses focos de endométrio que estão fora do lugar, ou seja, estão dentro da musculatura uterina, eles regridam, eles entram em atrofia, o útero diminua o volume e você consiga uma gravidez. Você pode conseguir isso através de medicações orais, implantes intrauterinos de progesterona, existe uma série de medidas, mas realmente é um desafio grande dentro da reprodução. Entendi.
Boa noite, Fábio. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Por que fica tão caro fazer o armazenamento de óvulos? A minha nora precisa passar por uma quimioterapia e para fazer o congelamento de óvulos, ela precisa pagar R$15 mil. É isso mesmo, doutor? Na verdade, não é só o congelamento, né? Na verdade, para se chegar no congelamento, você precisa fazer o estímulo da ovulação, você precisa fazer a retirada desses óvulos. A retirada desses óvulos exige uma anestesia, é um procedimento que se faz em ambiente cirúrgico. Então, na verdade, não é o congelamento em si, é todo o procedimento que envolve uma equipe multidisciplinar, onde temos os embriologistas, onde tem o anestesista, onde tem o médico clínico que está fazendo todo o procedimento. Quer dizer, na verdade, então, nós temos que ter primeiro um exame preventivo, é isso? Sim. Antes, por exemplo, dela fazer a quimioterapia, nesse caso, ela tem que fazer um exame e ver se há possibilidade desses óvulos estarem em boas condições para serem congelados, é isso? Né? A oncofertilidade é um tema que está ganhando um grande avanço no mundo inteiro. Então, com os tratamentos modernos, a expectativa de vida com o câncer hoje, ela não tem aquele alarde que existia no passado. É lógico, continua sendo uma doença grave, continua sendo uma doença de difícil abordagem, mas existem situações onde nós podemos preservar a fertilidade dessa paciente. Então, isso é muito importante, essa abordagem dos casos oncológicos, porque receber o diagnóstico de câncer é uma coisa que envolve uma coisa de uma explosão de emoções muito grande, né? Então, o primeiro impacto, o primeiro impulso de todo mundo, da paciente e da família, é pensar no tratamento do câncer, né? Então, aí que entra a parte que nós estamos tentando fazer realmente um encontro maior dos médicos que trabalham com reprodução humana com os oncologistas. Tem muitos tipos de câncer, se você atrasar o tratamento 15 dias, um mês, 40 dias, não vai mudar o prognóstico dessa paciente. E esse período que você precisa, eventualmente, para fazer a preservação, para fazer a retirada dos óvulos e congelar para uma tentativa futura de gestação. Então, mas eu entendo perfeitamente que quando você tem um diagnóstico de câncer, o primeiro impulso é, vamos tratar esse câncer, vamos acabar com essa história. E ninguém pensa no tratamento da preservação da fertilidade. Isso tem que ser o papel dos oncologistas em contato muito com os médicos que trabalham com reprodução humana. Agora, eu fiquei sabendo que as infecções são importantes também, né, para se ver se não tem infecções antes da doação. Por que isso? Porque existem infecções, principalmente infecções virais, as hepatites, o HIV, né, que podem ser transmitidas através dessas células, né? Então é básico, existem alguns exames que são básicos, que o nosso conselho obriga a gente a pedir, mas nem precisaria pedir, porque são exames básicos de infecções virais, né? Além dessas infecções virais, hoje o conselho nos obriga a pedir o exame do Zika vírus, né? Que tem a validade de um mês, ou seja, todo casal que está fazendo tratamento de infertilidade, à medida que vai passando o tempo, mensalmente eles têm que fazer esse exame. Tá. Nós temos uma pergunta interessante aqui. O Nivaldo de Jundiaí, ele pergunta se após a cirurgia de próstata pode ainda ficar fértil e engravidar a sua esposa. Sim, sim, a cirurgia de próstata não interfere em nada. Ok. Olha, uma pergunta aqui. Meu noivo teve aquele problema em que os testículos não desceram e, como consequência, ele teve o câncer. Ele fez a cirurgia bilateral, é isso mesmo? Isso. Nesse caso, a possibilidade de ele poder me engravidar existe? A Solange, que nos assiste na Bahia, um beijo para vocês na Bahia. Bom, se a cirurgia, o que o parceiro dela teve foi a criptorquidia, ou seja, os testículos não desceram no tempo correto. Quer dizer, é um exame que tem que ser feito pelo pediatra nas primeiras consultas, né? Que é muito frequente, eventualmente, um testículo não ter descido e, com o passar da idade, ele desce. E se não desceu, tem que ser feita uma correção cirúrgica. O testículo fora do lugar, ele tem um potencial de se transformar em câncer maior do que o testículo na posição correta. E pelo que eu entendi, o companheiro dela tirou os dois testículos, ela falou que foi bilateral. Isso, bilateral. Aí não existe a possibilidade da produção de espermatozoides. Aí tem que recorrer, caso eles queiram engravidar, ao banco de sêmen. Tá. Olha só essa pergunta, hein, doutor? A importância, quando a gente traz assim um assunto,
ao nosso programa, que você tem essa chance, às vezes, de saber sobre determinadas dúvidas que nunca ia conseguir saber se não fosse com um especialista. Boa noite, Fábio. Eu tenho 44 anos de idade e fiz uma laqueadura aos 17 anos. Eu me considero uma pessoa saudável. Eu gostaria de saber se ainda tenho chances de engravidar e quais os meios possíveis, mesmo depois da laqueadura. Então, com 44 anos, nós sabemos que a fertilidade já está bem diminuída. Tá. Né? A fertilidade começa a diminuir a partir dos 35, diminui de uma maneira muito brusca a partir dos 40 e nessa idade, nos 44 anos, é uma situação realmente cuja probabilidade de engravidar é bem pequena. Né? Se nós imaginarmos que uma paciente de 25 a 30 anos, ela tem 85% de chance de engravidar no primeiro ano de tentativas. Uma paciente de 36 a 40 já cai para 50%. Os pacientes de 43 a 45 anos, a chance anual de engravidar é de 1%. Ela está com 44 anos, ela tem uma chance, mas ela precisa ir à luta, não pode desistir. Claro. Né? Sempre existem exceções. Se ela fez laqueadura, a reversão, talvez seja isso que ela estivesse querendo saber, a reversão não vejo indicação, que é um procedimento cirúrgico, depois ela vai ter que esperar engravidar espontaneamente, ou seja, ela vai perder tempo. 44 anos nós temos que correr contra o tempo para ver se recuperamos um pouquinho do tempo que resta de vida útil do ovário. No caso dela, teria que ser feita uma fertilização e antes se fazer exames para ver se a reserva ovariana dela, se o número de óvulos que ela tem, comporta ainda a tentativa de uma gravidez. Quer dizer, tem que ser feito com bastante cuidado. É uma gravidez de risco nessa idade, doutor? É uma gravidez de risco se a pessoa com 44 anos tiver alguma doença agregada. Nós sabemos que quanto mais tempo nós vivemos, as doenças vão aparecendo. Então, 44 anos, se ela for saudável, como ela falou, que não tem nenhuma doença, a gravidez não tem um grande risco a mais. O que existe nessa idade é uma maior dificuldade para engravidar e uma maior chance de abortamento. Gente, quanta pergunta. Vamos ver se eu atendo mais uma aqui. Acho que dá tempo, né? Oi, boa noite, Fábio. Eu tenho um mioma só por fora do meu útero. Eu tive uma bebê que está com 7 meses. É possível engravidar novamente? Então, se esse mioma está só na parte externa, foi aquilo que nós falamos numa pergunta anterior. Depende da localização desse mioma. Se ele estiver bem na parte externa do útero, e dependendo do tamanho, não precisa fazer absolutamente nada. Aliás, ela teve uma bebê há 7 meses. Com certeza, esse mioma tem mais de idade do que a própria bebê. Ok. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença, doutor Armindo Dias Teixeira, que é especialista em reprodução humana. Eu acho que cabe mais uma pauta nossa aqui, provavelmente vamos chamá-lo para a gente responder as demais questões. Tem muita gente aqui participando com a gente. Obrigado pela sua presença, Fábio. viu? Eu que agradeço, Fábio. Um grande abraço, viu?